aqui é diferenciada, viu? Muito trabalho, muita dedicação. Jogou, tá 60 anos. In history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. That would only continue the oppression and exploitation of oppressed people in the United States, and specifically African people. Então, galera, estamos aqui para a segunda parte desse assunto que tá incrível, e a gente vai fazer alguns questionamentos interessantes nessa parte aqui. Então, é importante que, assim, se você não viu o último vídeo, ele vai estar aqui, e daí você pode clicar, assistir ele e voltar para esse aqui, ou assistir esse aqui e voltar para aquele lá, é nóis. Então, eu quero trazer agora uma reflexão de uma mulher chamada Ytasha Womack. Eu assisti um vídeo dela explicando, ela estava contando a história do afrofuturismo, na verdade, né? E ela é professora, se não me engano, ela foi numa turma de crianças negras. Ela tem uma frase que define o afrofuturismo que eu acho muito da hora. Eu acho que é aquelas frases, assim, que não é tudo, mas é uma apresentação bacana, tá ligado? Ela diz que afrofuturismo é olhar para o futuro e realidades alternativas através das lentes da cultura negra. Eu acho que é uma sacada bem inteligente, assim, pra gente conseguir entender o que a gente tá falando sobre. E por que no futuro vocês vão ver que isso é uma lógica bem completinha. Ela vai numa turma de crianças de cerca de 10 anos de idade, tá um pouco mais, um pouco menos, não sei, e ela pedia, né, para as crianças pensar no futuro e falar para elas o que elas imaginavam do futuro. Quase todas as crianças que, sabe, aquelas crianças levantam a mão assim e tal, quase todas elas falavam: eu quero que a violência acabe, eu quero que não tenham mais brigas de gangue, ou que a gente não tenha mais violência policial. Ela se sentiu muito frustrada, porque o que ela queria com aquele objetivo, o objetivo daquelas perguntas, uma pergunta muito simples, inclusive, era que as crianças falassem assim: cara, eu acho que a gente vai estar viajando em uma nave espacial e conhecendo outro planeta. Eu quero ser astronauta porque eu quero ir pra Marte, tá ligado? Eu quero, pirar, assim. Quero estar com um skate que voa. Quero estar com coisas desse tipo. Carro que anda embaixo d'água. Mas elas foram tão podadas pela estrutura do racismo que a imaginação de crianças negras se limita a um futuro utópico, e a utopia para elas é a paz, é a não violência aos corpos delas, é que elas consigam crescer com seus pais vivos. Isso, absolutamente violento, porque a consequência disso é que a gente tenha problemas para conseguir lidar com a nossa imaginação, porque ela é podada por completo, ou se não por completo, muito podada a ponto de, quando a gente começa a falar de afrofuturismo, algumas pessoas acharem isso besta. Eu não vou ficar gastando meu tempo imaginando, sei lá, futuros assim, assado, ir para outro planeta. Eu não vou fazer essa porra, tá ligado? Eu tenho coisas mais importantes para me preocupar. Tem mais urgências. Mais urgências. Então a gente acaba se limitando à realidade. Artisticamente, aqui no Brasil, a gente já tem essa pegada muito voltada para o realismo, né? No mundo das artes. Eu mesmo fui desenhista de realismo, já ganhei muito dinheiro com isso, quando eu tinha uns 16 anos. Demorou muito tempo para que eu conseguisse enxergar cartoon, artes abstratas, quadrinhos, como arte também. Para mim era muito fácil desenhar um boneco que não tinha traços e profundidade, claro e escuro. Depois, quando eu fui amadurecendo, eu percebi que aquilo tinha uma complexidade absurda, porque a minha mente não conseguia projetar aquelas figuras, aqueles personagens. Minha mente estava limitada ao realismo. E isso artisticamente falando. Mas a gente está assim em todos os outros aspectos. A gente não consegue sair da realidade. As nossas urgências são para agora, imediatas. Lidar com a nossa realidade de violência. Consequentemente, a nossa imaginação morre. Só que a nossa imaginação de adulto estar morta é porque a nossa imaginação de criança imaginava um futuro sem violência, quando uma criança branca não precisa pensar nisso. Não é uma urgência para ela, não é uma necessidade. Ela não precisa pensar sobre: eu queria que a violência acabasse. Porque a violência não faz parte do cotidiano dela, de uma maneira geral. Claro que no Brasil, enfim, brancos pobres e tal, favelados, vão acabar tendo contato com isso. Mas, enfim, não é a emergência da vida dessas pessoas. Tem uma parada muito louca, né? Que, como que é construído, o que contribui para a construção desses imaginários, né? A gente estava falando no vídeo anterior da música, da literatura, do cinema, como que ele se constrói. Tem vários elementos que a gente vai acabar trazendo que são críticos
nessa construção do nosso imaginário. Lucas, me lembra o nome desse cara ali das... H.P. Lovecraft. Isso, esse cara mesmo. Ele vai... Esse cara, enfim, ele vai ser o precursor de todas as nossas... Ele vai ser o primeiro, né? Criador de fantasias tecnológicas e que vão dar origens ali para Star Wars, Star Trek, e, enfim, para todas as outras, para todo o nosso mundo de fantasia tecnológica high-tech que a gente tem hoje, né? E que, inclusive, muitos dos termos criados por esses caras, por essa galera, são usados hoje na tecnologia, nas ciências de tecnologia, nas suas várias áreas. Só que pense no seguinte, ó, esse cara, ele fez o seguinte, ele pegou arquétipos, fenótipos da população negra africana, né, e da diáspora, e colocou como meta-humano, como alienígena. Esse cara é um racista de merda. Ele é um racista de merda. Assim, mas tipo assim, entender o contexto faz muita diferença. Tipo, ele vai pegar especificamente traços da cultura Rastafari. Teve um boom de imigração jamaicana na década de 30, 40 nos Estados Unidos, e que eles ocuparam a maior parte das periferias estadunidenses, né? O movimento Rastafari, ele vai ter um líder, né, que vai ser Haile Selassie. Ele nasceu em 1892, foi até 1975, e entre 1930 e 74 ele foi imperador da Etiópia. Só que o que aconteceu entre 1930 e 1974? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sabe? A Primeira Guerra Mundial, ela é diretamente ligada à partilha da África. A Alemanha e Itália tomaram a primeira sova e não ficaram com nenhum pedaço do continente africano. É o pós-Primeira Guerra, né? Recente pós-Primeira Guerra. A Segunda Guerra Mundial, esses brancos aí já estão, né, recalcados por conta da primeira sova que eles tomaram. Hitler, né? A história vocês já sabem, né? Se aproveitou dessa baixa aí, pá. Todo mundo magoado, carente, ofereceu flores. E todo mundo abraçou e já era. Mussolini na mesma pegada. Enfim, foi a Segunda Guerra Mundial ali. Só que, pense, cara, o Selassie, ele também fortemente influenciado pela cultura judaico-cristã. Já ele é como se fosse uma palavra derivada de Jevá, né, que é o próprio Deus, assim, né. É como se ele fosse príncipe, e Tafari significa paz, né, príncipe da paz. Daí por isso o movimento Rastafari, né. E essa galera que vê como Selassie, o próprio Deus na Terra, nesse sentido de guerra, ele sempre está pregando a paz e tudo mais, pá, enfim. É só um detalhe, esse parênteses aí, pra gente ver. Porque, tipo assim, o que são esses traços culturais e fenotípicos da cultura Rastafari? Primeiro, são pessoas pretas, são corpos negros. Então, não à toa que todos esses vilões, eles sempre vão ter características de corpos sempre muito escuros. Ou vão ser azul, ou vão ser verde, sempre tendendo pro negro. E se você for lembrar do Predador, ou dos orcs, ou então ali no Senhor dos Anéis, quando você vai ver os orcs ali, os ogros e tudo mais, cara, você vai ver ali a figura de um homem negro Rastafari, né? Então, tipo, esses elementos que são trazidos na fantasia como os vilões a serem combatidos, a serem derrotados, tem total conexão com essa ideia, com esse imaginário racista da construção do que são esses corpos negros, sabe? Então, tipo, por isso que a gente comenta essa necessidade de experimentar a existência no mundo da fantasia, a existência negra, né? A partir de mentes negras, de autores negros, de cabeças negras pensando, não só com pessoas negras, mas para e por pessoas negras. Faz toda a diferença. Nos anos 80, a gente vai ter um movimento no cinema que fala muito sobre, na ficção científica do cinema, né? Que fala muito sobre viagens para o passado, né? Com De Volta ao Futuro, como eu falei no vídeo anterior. Mas a gente vai ter um movimento que fala muito sobre distopia, muito forte, principalmente nos anos 80, transição para os anos 90. Se você lembrar dos desenhos, vai ter aquele Homem-Aranha distópico, tal, vai ter aquele X-Men distópico. Principalmente a galera dos quadrinhos, assim, vai cair muito pesado em cima disso. Batman, mesmo que sejam de multiversos diferentes, né? Um da DC, outro da Marvel, mas a estética dos anos 90 foi bem para esse lado. Mas a gente vai trazer de novo esses questionamentos sobre a não presença do negro como cabeça pensante dessa estrutura, né? Desse movimento, dessa coisa que vem. Essa distopia, para quem é preto, ela já aconteceu. É muita
canalice dos Bochecha Rosa simplesmente pensar num futuro distópico onde, sei lá, a humanidade vai ser escravizada por alienígenas. E aí, seus alienígenas? Ou onde tudo vai ser tão ruim, tão poluído, que não tem como sobreviver e só as classes mais ricas, enfim, essa putaria. Que na verdade já é uma distopia em progresso, já tá acontecendo, mas essa distopia já aconteceu para quem é negro. Se imagine em 1600 entrando dentro de um navio de um ser estranho para chegar depois de uma viagem de 6 meses, 4 meses, 3 meses em outro continente, já tem um monte de pessoas estranhas lá, não te permitem se comunicar na sua língua, elas não te permitem construir o que você sempre viu como arquitetura. Aquilo era o meu estilo de vida, não te permite comer mais do que você comia, se relacionar com pessoas que você se relacionava. Isso não é distópico, absurdamente distópico. Isso, tipo, não é o limite da desgraça, assim, tipo, porra, velho. Desgraça! Tudo que eu era morreu. Eu vivo a esperança do retorno para sempre. Os que vêm depois de mim, como o Kunta Kinte conta, né? Eu gosto muito do Kunta Kinte, da série Raízes, porque ele tá sempre tentando passar essa herança de eu sou um príncipe mandinga e tal. Todas as gerações futuras dele se orgulham de ter um pai mandinga, príncipe mandinga, um avô príncipe mandinga e um bisavô príncipe mandinga. A gente vivia nessa esperança de retorno. Esse questionamento sobre distopias, ele é muito porco, ele é muito limitado, porque ele não questiona outras pessoas que também habitam nesse ocidente, né, ou habitam nessa terra. Mas tem uma frase da música Amarela, do Emicida, que eu adoro, que é o permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Acho uma reflexão ridícula de grandiosa, porque o afrofuturismo ele vem para romper com esse, beleza, não falar da gente, a gente fala da gente, a gente fala sobre os nossos. A gente vai passar essa perspectiva positiva que de fato é, né? Nós somos seres fantásticos, maravilhosos. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Então é disso que a gente vai falar sobre. A gente não precisa que as nossas cicatrizes mais conversem e nos apresentem. Não, eu falo sobre isso. E o afrofuturismo vem para romper com essa ideia de, tipo, nós só vivemos coisas ruins até agora. Como eu falei no outro vídeo, a maior parte da história humana a gente estava fazendo coisas absurdamente grandes e foda. Aí vem a Octavia Butler, ali para a década de 80 até os anos 2000, que ela morreu em 2003, infelizmente, bem jovem, inclusive, que ela vai ser muito associada ao afrofuturismo porque ela sempre cria ensaios e livros sobre ficção científica ou sobre algum tipo de ficção, não necessariamente científica, mas onde ela questiona essas bases racistas que não incluem a gente no progresso tecnológico, e ela também passa a incluir no roteiro dela, dessas visões de futuro, sempre personagens negros, principalmente mulheres negras. E ela é muito genial, porque ela faz uma parada que eu acho foda. Ela cria uma vampira que é negra. Essa vampira pode sair no sol, porque ela tem melanina. Tá ligado? Isso é tipo ridiculamente simples, mas é isso. E a você melanina protege do sol. Sim, cara. E olha que louco, né? Você, em várias áreas da tecnologia, que você precisa ter um mínimo conhecimento e aí você já cria uma fantasia real, entendeu? Possível. Olha que louco. Isso não é tecnologia, tá ligado? Se adaptar ao sol. Porra, mano. Olha, sei lá. Cara, aí a gente vai chegar numa fase que é a nossa fase de contato, né? Mais próximo da contemporaneidade. Final dos anos 90, início dos anos 2000, principalmente na música, o afrofuturismo, tipo, ele aparece brutalmente, assim. Que principalmente com o Outkast, que é a minha banda preferida desse período, porque, porra, André 3000 é foda, ele é um gênio. Mas a primeira coisa que eu lembrei quando eu comecei a pesquisar esse tema, como o afrofuturismo já estava fazendo parte da minha vida e passou despercebido. Tem uma música chamada Prototype, do Outkast, que é... Cara, ela é afrofuturista do começo ao fim, ela é uma pira, tá ligado? Tipo, pessoas pretas chegando na Terra, numa nave espacial que olha pra uma outra mulher negra e se apaixona, assim, tá ligado? Tipo, ele fala, I hope that you're the one. Tipo, eu espero que você seja aquela mulher. A certeza. Se você não for, você é o protótipo dela. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então, tipo, ele já tá falando nessa visão de, tipo, tecnológica, de tipo, imaginar as pessoas, imaginar protótipos, imaginar... robôs. Cara, isso aí
quando eu vi, eu falei, porra, velho, eu tava consumindo isso há tanto tempo. Vem também Erykah Badu, Missy Elliott. A Missy Elliott, cara, os clipes dela. Ela dançando parece com um sacão de lixa gigante lá inflado, tá ligado? Ou dentro de uma sala toda espelhada. Essa galera dos anos 90, 2000 traz muito esses instrumentos metálicos para tentar se aproximar mais do futuro. A Janelle Monáe faz muito isso, traz muito isso nela. Aqui, na nossa geração de agora, né, 2010 para frente, a gente vai ter principalmente a Solange, para quem não conhece a irmã da Beyoncé, mas eu gosto mais de conhecer ela como Solange, a Beyoncé, que, porra, nos últimos anos a Beyoncé tem sido, assim, embaixadora do afrofuturismo, tá ligado? Ela tem aquele Black Skin, é majestoso, é grandioso, é poderoso demais. A Willow Smith também, que é muito foda. Até o Kendrick Lamar falando disso, o Tyler, The Creator, falando disso. Isso lá no universo dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente também tem gente falando disso. A gente tem gente que é foda pra caralho. A Xenia França é embaçadíssima e ela traz muito disso, principalmente na estética, mas também, porra, velho, os questionamentos da música dela, sempre tentando envolver... A gente tem muito da cultura iorubá presente no nosso universo de negritude no Brasil. Lá nos Estados Unidos, eles têm um contato com outras etnias, com outros povos de outras religiões, que vão trazer traços diferentes, tá ligado? A gente percebe muito que os pretos de lá, Muhammad Ali, o Malcolm X, eles vão muito pro lado dos povos muçulmanos tentar achar a negritude deles nesses povos, tá ligado? Nessa religião. Esse é o contato com a negritude que eles vão ter mais próximo. A gente aqui no Brasil tem o rastro iorubá muito forte na cultura brasileira. Os povos bantu fazem muito parte do caráter do negro no Brasil, assim. Então, da herança do negro no Brasil, na verdade. Então, a gente vai ter essa pegada do candomblé, do berimbau, são outras místicas que vão vir por trás da nossa ideia de afrofuturismo, e isso merece ser mantido, porque isso é lindo. Fábio Cabral falando disso é foda. Então, é nessa pegada. Eu particularmente conheci o termo do afrofuturismo com o escritor Fábio Cabral, né, no livro dele, Ritos de Passagem, ali em 2014, né. O lançamento, fez lembrar várias coisas da minha infância, inclusive, né, dessa conexão que meu pai, ele sempre teve a questão de fazer a gente preservar. Em especial, esse livro, Ritos de Passagem, com a lenda de Braimacuru, que é uma história que meu pai contava sempre pra gente. Eu não vou contar aqui para deixar vocês mais curiosos. Mó vacilão. E aí, pra quem não sabe, né, eu sou balanta, nascido no Brasil, de Guiné-Bissau. E aí, meu nome é Wata Nintialá, porque spoiler pra vocês, né, o filme do Pantera Negra, história, né, minha identidade secreta, eu sou o Batman. Com certeza. Brincadeiras à parte, né, outra parada, sobre mim é que eu sou fã, de maneira muito específica, assim, de tecnologia, estudo, trabalho com tecnologia, enfim, né, mas não no sentido de tecnologias digitais. Tem até uma certa aversão que eu estou rompendo com ela aos poucos aí, e que tem a ver com tudo que a gente já comentou sobre essa disponibilidade de acesso, essa expectativa de futuro, que também sempre teve muito presente dentro da minha realidade, né? Não só essa questão, esse contato permanente ali com o contexto de violência, né? Mas essa indisponibilidade de ter uma certeza de futuro ali é consolidada ali, certa, né? E aí é o básico, mano, é ter a casa ok, é ter os pais em casa ali com saúde, meus irmãos, que não era um cotidiano, e pensar a partir dessas métricas que a gente trouxe, né, esse termo afrofuturismo, como que isso está fisicamente ligado a gente, porque afrofuturismo a gente está principalmente conectado com o nosso passado, sabe, para ter uma possibilidade de futuro. Como a gente comentou aqui, pensar o que foram as tecnologias queméticas, né, construídas às margens do Nilo, pensar o que são as nossas religiosidades, as nossas matrizes culturais, intelectuais, religiosas, que fazem total conexão com um universo de fantasia que é possível de ser experimentado, sabe? Pensa, por exemplo, a lenda de Aang, né, que é uma cultura oriental que eu particularmente sou fã. Eles transitam dentro de um universo espiritual, dentro da cultura oriental. O Thor é a mesma coisa. Mas a gente pensar como é, por exemplo, o meu herói, né, da história
da lenda do Kuti, que é uma outra lenda africana, né? Tanto como o Brahma Kuru, como eu acabei de comentar, que eles também têm essa passagem dentro do universo espiritual, que é dentro de uma espiritualidade que é negra, dentro de uma negra, dentro de uma religiosidade que é africana. E aí dentro disso a gente traz elementos culturais, religiosos, musicais, né? Até gastronômicos, sabe? Give your meat a good old rub. That's it. Nice and hot. Hot and spicy meat. Yeah, boy. Não fazem parte do nosso cotidiano, não são conectados ao nosso passado, porque nós estamos desconectados disso e dificultam a gente experimentar o nosso futuro. E aí, quando eu falo a gente, dentro da nossa experiência brasileira, e não que eu Atena, necessariamente esteja, né, limitado a essas restrições todas, né? Mas a gente, enquanto população negra. Eu não sei se esse vídeo instigou vocês a pensar um pouquinho mais sobre o que é esse rolê de afrofuturismo. Mas eu queria deixar aqui como sugestão alguns autores para vocês, brasileiros, para vocês buscarem. Tem o primeiro contato, né? Primeiro contato. Óbvio, né? Primeiro de todos aí, Fábio Cabral, né? Que em especial o Caçador Cibernético da Rua 13, Ritos de Passagem, Luan Zeiler e Ale Santos, né? Que estão aí também publicando e buscando publicar cada vez mais. A gente tem uma série de autoras, de autores negros aí. Esses aí estão conseguindo ganhar uma dada visibilidade muito interessante dentro e fora do país. Então, e estão puxando muita gente junto dentro desse bonde, sabe? Então, vale muito a pena você olhar com bastante atenção, você apresentar para suas crianças, você apresentar para os seus adolescentes, para os seus jovens ao seu redor aí, porque é uma disponibilidade de a gente ter contato com a nossa história, com a nossa cultura, de maneira muito, muito gostosa, muito prazerosa, além de incentivar a leitura também. Afrofuturismo é pensar o nosso futuro em todos os níveis, mano. É muito importante isso pra gente. Galera, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Queria agradecer vocês que estão aí acompanhando o nosso canal desde sempre. Ó, estamos voltando, entendeu? Não morremos, estamos vivos. Covid vai embora, que a gente tá aqui toda hora. Se saia que você já tá se atrapalhando todo mundo. Então, é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Na próxima semana a gente vai estar trazendo aí mais conteúdo. Acompanha aí nas nossas redes sociais a gente, né? Estamos mudando um pouco as caras, estamos ficando um pouquinho diferente, mas estamos na pista aí. Foi só um pause necessário, fundamental, mas estamos de volta. Valeu, galera. Beijos e queijos. É nóis. Falou!